Hoje é especial análise do discurso, mas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, no dia 17 de outubro, houve um debate no Inteligência Limitada, programa 991, entre André Last e Thiago Ávila, né? André Last é a presença, cadeira cativa no programa do Vilela, em vários outros programas também, e fala muito sobre geopolítica e, sobretudo, sobre Israel, né? Geopolítica é mais o professor Rock, né? E muito bom. Porque agora que tem os emoticons flutuantes, enquanto vocês estão vendo essa apresentação, tem umas carinhas aparecendo assim de vez em quando. Então quando vocês mandam emoticons, ele vai ficar pipocando aqui. E aí, e o debate com o Thiago Ávila, né? Que é um internacionalista, um militante, é um camarada e é aquela dinâmica, né? Houve o debate ali do momento, debate versus, né? Israel versus Palestina. E aí foi um debate, né? Foi um debate. Para quem estava assistindo, pôde perceber a diferença mesmo de preparo, né? De certa maneira, de um e do outro. Mas eu não vou mostrar os argumentos do Thiago. Não vou mostrar. O Thiago foi muito claro na apresentação dele, muito claro na exposição dele, muito coeso. Então, se vocês quiserem assistir, vão lá no Inteligência Limitada e assistam o Thiago. Eu não vou passar o discurso do Thiago aqui. O que eu vou fazer vai ser uma análise das falas do Last, tá? No podcast. Para a gente poder entender a dinâmica de como a gente pode analisar esse discurso liberal, né? Esse discurso que está sendo realizado ali, dessa maneira. Então, vamos lá? Aí o Thiago fez a apresentação dele, né? Trazendo os pontos principais, né? Falando do genocídio, falando de tudo, né? Uma exposição bastante corajosa, assim. Não foi um negócio tipo, vou medir as palavras, vou tentar fazer um lance meio conciliatório. Não foi conciliatório. Foi extremamente assertivo no seu ponto e uma exposição muito clara e muito educada, né? Thiago é a pessoa, a gente brincou nas brigadas quando a gente foi, que ele era a pessoa que estava 24 horas por dia feliz, né? Tava sempre feliz, aconteceu uma desgraça, tava feliz, né? O ônibus quebrava e tava feliz, né? Um calor do caralho tava feliz, tava sempre sorrindo, né? Sempre contando histórias tristes assim. Sempre sorrindo, né? Então o Thiago é uma pessoa maravilhosa. Minhas redes que eu vou seguir falando, porque o que importa as redes perto da vida de uma única pessoa. Falou da queda dos canais, falou de um monte de coisa. Seja brasileira. Então. Tinha combinado 10, eu coloquei já 15 para você, mas se precisar um pouquinho mais também, estamos aí. Vou tentar. Então o Thiago falou por 15, certo? 15 minutos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Vilela. Obrigado por estar aqui, por ter viajado até aqui, Thiago. Eu queria, primeiro, antes de mais nada, me solidarizar com o menino muçulmano que foi assassinado nos Estados Unidos por um crime de islamofobia. A gente tem, eu acho que eu posso falar em nome meu e da comunidade, enfim, não represento a comunidade judaica, mas acredito que está todo mundo muito chocado com crimes de racismo, islamofobia, antissemitismo e racismo em todas as suas formas. Pesa, né? Uma hora pesa. Tem que fazer o agrado, né? Tem que fazer. Esqueci seu nome. Raita. Raita me deu vários livros da Mesquita SBM. Eu queria dizer que você me emocionou muito. E você tem aqui um irmão, não só um primo. Tá? Isso vale também para você, apesar de a gente discordar. Mas eu vejo bastante humanidade em você. Eu vejo bastante humanidade em você. O critério de humanização parte dele. É ele que vai definir. É ele que vai colocar, né? Pode ver, o Thiago em nenhum momento se referenciou ao Last na sua abertura. Nenhum momento. Eu respeito bastante isso e eu vejo eu vejo boas intenções em você, meu instinto mostra. O Last, é isso, esses caras não conseguem parar de pensar na gente, né? Parece até que eu tô na mente do cara, né? Eu tô na cabeça dele. Não parece que eu tô na cabeça dele? Mostra isso, meu instinto não mostra que você tá... Eu vejo boas intenções em você, meu instinto mostra isso. Meu instinto não mostra que você tá... Meu instinto...
Meu instinto, é natural. ludibriando as pessoas por algum outro motivo e apesar de Ludibriando, ele já está dizendo que o Thiago está mentindo. Já está dizendo. existirem diferenças, divisões e narrativas e conhecimentos, etc e tal, e vivências, eu queria dizer que eu me solidarizo também com as vítimas civis que estão acontecendo agora na faixa de Gaza, me solidarizo com as vítimas que aconteceram agora no hospital, independentemente se foi um erro israelense, se foi um foguete do Hamas ou da Jihad Islâmica, não se sabe ainda, vai se descobrir depois, da mesma forma que vai se descobrir depois os erros da inteligência israelense por ter deixado acontecer o 7 de outubro. Eu vou começar dizendo que... Dá para reparar que esse processo de solidarização, né, começa como um argumento para poder tentar capturar a vítima na emoção. Vocês vão perceber que ao longo das falas do Lasch, ele vai estar muito focado nisso, nessa perspectiva de tentar utilizar de fatores terríveis, né, da morte de civis, de um pânico moral absurdo para tentar se alicerçar na falta, né, na contraposição que ele vai receber do Thiago ao longo do programa. Você falou de solidariedade, você começou sua fala falando sobre solidariedade às vítimas no hospital. E o foda é que ele olha num ângulo que a cabeça dele está ocupando metade do campo de visão. No final da sua fala você falou sobre os civis israelenses que morreram. Eu acho que você poderia ter falado no início, junto com os civis que morreram em Gaza. Morreram 1.400 civis israelenses, na sua gigantesca maioria civis, famílias. A maioria dessas famílias são de esquerda, são liberais, são socialistas, moram em kibbutz, que são comunidades comunistas que foram criadas em Israel lá atrás, 60 anos antes da fundação de Israel. Aí, o apelo ao moralismo, né? E é de fato, a gente tem que lamentar a vida dessa... Lamentar também o tipo de coisa que é feito nesse sentido, né? Mas vale lembrar aqui que essas pessoas fazem parte de um projeto colonizador, né? E não precisa nem dizer que os kibbutz não são comunistas, né? Que todos esses eram liberais, esquerdistas, socialistas, comunistas, né? É uma salada, gente. Você tá vendo? Já começa assim, é o senso comum. É o suco do senso comum. Algumas dessas famílias são super pró-palestinos. Os kibbutz, só para poder esclarecer, os kibbutz não são comunistas porque o processo de gerenciamento da colonização realizada a partir da implementação dos kibbutz presume a ocupação de uma terra em que eles não estão inseridos originariamente. Em que eles não estão inseridos a priori. Eles têm que ir até essa terra, dominá-la, para poder criar suas comunidades. Não existe nenhuma iniciativa comunista que seja, ao mesmo tempo, uma iniciativa de caráter colonial. Tá? É isso. Algumas delas investem na Cisjordânia em empresas de high-tech, de israelenses que têm escritórios na Cisjordânia e que contratam palestinos e que visam a convivência, a coexistência entre os povos. Inclusive, um desses empresários perdeu a filha nessa rave, com 260 mortos, jovens que estavam... Provavelmente jovens, com certeza. Jovens que foram para uma festa. Olha, a organização do evento faz o bagulho a 5 quilômetros da faixa de Gaza, uma área que tem ocupação militar. Tá ligado? Porra, bicho, não. E é isso, né? É esse apelo que vai continuamente ser a parte constitutiva do argumento do cara. Estamos falando da extrema-direita israelense, estamos falando de jovens que estavam dançando música eletrônica às 6 da manhã. Não, e é aquele negócio, né? Todas as pessoas estão politicamente isentas de qualquer tipo de juízo ou qualquer tipo de participação, porque elas estavam nesses eventos. E ainda era um sábado de manhã, então com certeza não eram pessoas religiosas, porque senão não estariam ali dançando música pelo Shabat. As imagens, que eu não sei se todos viram, e eu recebi todas elas, só que eu não posto essas imagens, porque eu não quero também causar mais dor do que já existe. É o pânico moral alicerçado pela perspectiva e pela dinâmica de fake news, de imagens chocantes e coisas assim. No dia que maior quantidade de judeus morreram em um dia único depois do Holocausto. E como neto de sobrevivente do Holocausto, meu avô... Claro, aí vai usar o Holocausto como a cavada do pênalti, né? Porque aí qualquer coisa que possa ser dita potencialmente se torna uma negação
ou uma inferiorização do que foi o Holocausto. É a bengala moral. Uma bengala moral. É isso. É uma bengala moral. Ligado? Então, se utiliza de um evento terrível, de alguma maneira, para poder justificar outro evento terrível, que é o sionismo. Produtos da mesma ideologia colonizadora. Cada qual à sua maneira. Participou de resistência contra os nazistas. Meu avô matou um nazista com uma facada num campo de concentração de extermínio chamado Sovivor. A pessoalização para poder gerar essa comoção, né? Eu vivi isso, eu sei disso, né? Então é muito interessante porque eles fazem esse processo desse contorno ideológico para poder voltar o argumento e utilizar isso como um norte, né? Para poder utilizar isso como uma base de legitimidade. Você vai duvidar de alguém que tem uma experiência pessoal relacionada àquele assunto? A resistência do meu avô não é atingir civis. Atingir civis não é resistência. Atingir civis de forma proposital, intencional e deliberada é terrorismo. Essa é a definição de terrorismo hoje. A definição de terrorismo na década de 40 era o que os ingleses falavam que era terrorismo, e eles falavam o que era terrorismo de acordo com as suas necessidades e o que era conveniente para eles. Então, obviamente que o Irgun... Mas é curioso, né? Porque ele diz que o Império Britânico fazia essa referência. Mas hoje é diferente. Hoje, o conceito de terrorismo é um conceito abstrato, universal, e que não diz respeito a todas as formas de violência e de opressão que são sistematicamente realizadas contra outros grupos por estados, por exemplo. Né? Então, até um ponto que o Thiago Ávila levanta. Ele fala, pô, você quer chamar o Hamas de terrorista? Então você vai ter que chamar Israel de terrorista, os Estados Unidos de terrorista, né? Porque o que são essas organizações, se não organizações políticas que praticam terrorismo de Estado? Ou você vai dizer que o processo de invasão e de interferência mundial que os Estados Unidos realizam em todo o planeta Terra, sobretudo durante o século XX, não é causa de uma política baseada no terror. No terror. É o terror do golpe de Estado, da mudança de governo, da militarização, da fascistização, do aprisionamento, do assassinato. O nome disso é terror. Terror. Esse é o nome disso. Terror. O Lehi, o Haganah e todas as milícias paramilitares israelenses ou judaicas que existiam no pré... Exatamente. Atingir civil não é definição de terrorismo. Exatamente. Estado eram considerados... Porque é isso, né? Quem definiu o que é terrorismo? Os estados que mais praticam. Pelos ingleses como grupos terroristas, mas eles não miravam em civis. Teve gente que matou civil, teve, com certeza, mas a visão... As grandes organizações visavam combater os ingleses como força militar. Tanto que o Hotel King David era o QG do exército britânico, não era um lugar de civis. Morreram civis, mas... Exatamente. Quem chamava Nelson Mandela de terrorista, né? Quem? Tá ligado? Quem chamava o Marighella de terrorista? Quem? Né? Quem que fala de ideologia terrorista utilizando o artigo de internet? Quem? Fala de tesão pelo terrorismo, qualquer merda assim. Quem que fala isso? Não é? São todos os ideólogos. Todos aqueles que querem ideologicamente sobrepor o terrorismo a um conceito abstrato, arbitrário e que não diz respeito às formas como as relações políticas estão estabelecidas. Se ignora a política. Se ignora. O terrorismo ele é um conceito, tal qual uma briófita é uma plantinha bem pequenininha, né? Tal qual, né? Tal qual a entropia é a destruição da matéria, sei lá, é qualquer merda assim, né? Sei lá, é qualquer coisa assim. Falei merda de física, desculpa. Desculpa, Caio Gomes, desculpa. O alvo não eram civis. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro é a mesma coisa que o Estado Islâmico faz. Esse é um processo que os liberais fazem muito, né? É você destituir a discussão de um grau de complexidade. Então, tipo, você não pensa isso... Você não pensa essa questão sobre uma ótica política, você não pensa essa questão sobre uma ótica nacional, você não pensa essa questão sobre uma série de determinações idióticas que fazem com que
a gente não consiga localizar esse fenômeno historicamente. Que é isso? Panteras Negras, terroristas. Cubanos, terroristas. E quem não é? Por quê? Não é? Olha lá, né? Olha lá. Acho que é isso. A gente entender que é parte do que a gente chama de guerra de classes. É uma guerra que acontece diariamente. É uma guerra. E Gaza, o que está acontecendo hoje na Palestina é uma expressão clara como água disso. Clara como água. Uma guerra do opressor e do oprimido. Uma guerra. É a mesma coisa que a Al-Qaeda fez em 11 de setembro, é a mesma coisa que o Boko Haram faz na Nigéria, é a mesma coisa que o Jabhat al-Nusra fez na Síria, e as principais vítimas desses grupos são muçulmanos em primeiro lugar, antes de mais nada. E aí traz as informações que são, lacradoras. Mataram-se milhares, centenas de milhares de pessoas no Afeganistão, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza. Apelo pro moralismo o tempo todo. Ele mata também palestinos. Eles se perseguem em facções rivais. Eu queria, antes de mais nada... O Hamas é um partido político, André. O Hamas é um partido político que tem um braço armado. É isso. Falar sobre alguns fatos históricos, porque eu acho que assim... Alguns fatos históricos. Então já tá afirmando de antemão, né? Ele tá criando o caminho do viés de confirmação. Eu acho que você colocou muita coisa e eu concordo com a tua visão, com a tua forma de colocar as coisas. Primeiro afaga. Você trouxe esses dados e a forma como você trouxe a conclusão dos dados e como você foi colocando os anos e as coisas que foram acontecendo. Eu concordo, blá, 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 blá. Eu vou falar isso humildemente, isso é só... Humildemente, eu vou dizer que você tá errado. Não violenta nessa mesa. Só que falta muitos dados para juntar e montar um Tetris aqui. E o fato de você não saber ou não ter trazido esses dados... O fato de você não saber ou não ter trazido os dados, ele está produzindo um viés de confirmação. Faz com que, se um leigo escuta o que você está falando, com certeza absoluta, se essa é a verdade, então Israel é o pior estado da face da Terra, ele não deve existir. Bom, terminamos por aqui a live, né, gente? Muito obrigado a todo mundo que participou. Né? Valeu aí, não se esqueçam de mandar o sub, ó, a gente já bateu a meta aí desse mês, tá bom? Então, não esqueçam, comentem aqui o vídeo aqui embaixo, mandem o curtir, tá? Compartilhem e é isso, né? Vamos, que a faixa de Gaza possa ser o Vietnã israelense. Até mais, gente. Tchau, tchau. Para de graça, por favor. Parar de graça. É um trabalho sério. Vamos parar de graça? Para de graça. Para de rir. Eu sei que você tá rindo. Para de rir. Para de rir. Para de rir. Será que não tá faltando nenhum dado, Thiago? Será que realmente é... Você tem dado em casa? Desculpa. Foi muito mais forte do que eu. Desculpa. Ai, desculpa. Exatamente assim que aconteceu? Seriedade, pessoal. Então, assim, primeiro, o sionismo não foi criado em 1897. Os judeus desejam voltar para sua terra. O Thiago não falou isso na exposição inicial dele, mas tudo bem. Ele falou da Conferência Sionista da Basileia de 1897. Ancestral. Aonde o sionismo vai ter, pela primeira vez, um alinhamento e um planejamento tático para sua estratégia, né? Que é o seu projeto colonial. Há mais de 2000 anos. O sionismo político... Aqui, Gostaria de entender mesmo, honestamente. Não é meio errado falar que Israel não deveria existir? Entendo que é um Estado fascista, mas isso, em minha visão, seria a continuação de um genocídio judeu. Errado. Errado porque o Estado de Israel é um Estado que criou, né? O sionismo é uma ideologia política que criou a equiparidade da condição de pessoa judia ao Estado de nacionalidade. Então, o que acontece é que o Estado de Israel, ele é um etno-estado feito por uma parte da comunidade judaica, que presume essa ideia da autodeterminação do povo de religião judaica no seu próprio Estado. Mas você tem um problema de antemão ao fazer essa definição. Porque a terra reservada, né, a terra prometida, como existe essa perspectiva na cosmogonia judaico-cristã, até, né? Na linha
judaica ortodoxa será trazida pelo Messias, pelo Salvador. Portanto, é um projeto que de antemão entra em contradição com a própria base epistemológica, a própria base filosófica de pensamento do judaísmo, que é o ponto de saída. Portanto, a existência de Israel é parte de um projeto colonialista, cuja própria base do judaísmo, que é o elemento de identificação nacional e que dá a legitimidade para o discurso de que é a continuação do genocídio, é antissemitismo, essa lógica está errada de princípio, está equivocada de princípio. É uma inclusive judeus ortodoxos, muitos, são contra Israel, são antisionistas. Muitos. Porque não é sobre religião, é sobre política. É sobre território, é sobre recurso, tá ligado? É muito mais sobre isso. Muito mais sobre isso. Porque o sionismo é a defesa desse Estado, o que não presume o antissemitismo, que é o ódio histórico que existe contra o povo judeu, perpetuado por uma série... É um povo que historicamente é oprimido. Por isso tem direito à sua autodeterminação. Tem direito à sua autodeterminação. Mas essa autodeterminação que é imposta por Israel é uma autodeterminação que se contrapõe de início a um povo que anteriormente estava naquela região. Faz parte de uma dinâmica social, de uma dinâmica econômica, de uma dinâmica cultural. O Estado de Israel diz... O povo judeu tem direito à sua autodeterminação. Então a gente vai fazer essa autodeterminação destruindo uma prévia de uma possibilidade de autodeterminação de outro povo. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Uma política que garanta a subsistência de um Estado a partir da exploração de um outro povo, da sua terra, dos seus recursos, e do processo de separação desse povo originário da sua terra. Qual é o nome disso? Colonialismo. Colonialismo. O ato de ocupar, né? O ato de colonizar, né? Igual uma colônia de bactérias que vai aumentando, sabe? Uma colônia de abelhas que vai aumentando de tamanho, vai ocupando mais espaço. É isso. É isso. Uma colônia é isso, né? Uma colônia de abelhas e uma colônia de humanos. Um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Porque a colônia é parte do processo de organização natural desses bichos. Do seu modo de sobrevivência. A nossa não. A nossa é uma política com interesses. E não é possível existir um Estado israelense sem que ele seja sionista. Não existe essa possibilidade. Existem árabes israelenses. Sim, existem árabes israelenses. Porque árabe é etnia. Israelense é quem é considerado por Israel cidadão israelense. Claro que tem árabe israelense. Claro que tem. Tem judeu palestino. Tem judeu palestino. Tá ligado? Então, é isso aí. Como movimento político no pós-Revolução Francesa, começou a se organizar de forma organizada, com dinheiro. Pronto. Com organizações para poder resolver o problema judaico da Europa 60 anos antes do Holocausto, em 1897. Pô, problema judaico da Europa 60 anos antes do Holocausto? Você percebe como ele está fazendo... Ele não tinha como você prever 60 anos antes um holocausto judaico na Europa. Apesar da Europa fazer o holocausto todos os dias com os povos colonizados, né?
Fazia isso todos os dias. A Inglaterra, a França, Estados Unidos, as grandes democracias do mundo, os grandes exemplos de liberdade total, né? Liberdade total, né? Faziam. Não tinha como prever, né? Então ele tá se utilizando disso para poder puxar isso como um gancho de argumento moral. Mas teve judeus etíopes negros que foram a pé de Israel, da Etiópia, até a terra de Israel, até a região da Palestina, em 1860. Teve judeus que foram para a terra de Israel, do Marrocos, em 1820. Teve gente que foi da Argélia para Israel em 1840. O primeiro kibu, a primeira cidade de Israel, Tipo, e daí? E daí? Que as pessoas foram a pé e tal, mas existia a possibilidade de vivência dessas migrações a partir da lógica plurinacional, como era antes. Como era antes. É a partir do começo do século XX, do Congresso da Basileia, que isso muda. E não vai ser mais a existência de um Estado plurinacional, mas a sublevação, a submissão das outras nações ao nacionalismo sionista, que é baseado no judaísmo. Da judaica, vamos dizer assim, de maioria judaica, daquela região, chama Rishon LeZion. Primeiro em Sion. É de 1876, 20 anos Peraí, só um segundo. antes de Theodor Herzl escrever o livro Estado Judeu. O sionismo político ele organizou um sentimento nacional, aonde o sionismo, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, o sionismo não é racista, o sionismo não pretende ser racista, e o sionismo é no plural. Significa que sionismos, existem várias visões de sionismo, existem várias formas de sionismo, existem várias visões de mundo de sionismo. Está criando um grande guarda-chuva de pluralidade para não ficar evidente que o sionismo é inevitavelmente uma política racista, porque ela é baseada no colonialismo. O sionismo nada mais é essa explicação. Que o nome próprio, que nem isso aqui chama Jujuba, o nome próprio dessa bala, o nome próprio do Movimento Nacional de Autodeterminação do Povo Judeu. Eu te dei um livro sobre o que é sionismo. Nossa senhora, fora isso, né? E aí começam as comparações completamente descabidas. Completamente descabidas, né? Porque uma jujuba não tá bombardeando o hospital na faixa de Gaza, né, André? Uma jujuba não tá cercando militarmente uma região em Gaza, né, André? Não é? Uma jujuba não tá limitando o acesso do povo palestino à pesca, né, André? Não tá. Uma jujuba não faz isso, né? Porque uma jujuba não faz porra nenhuma, né? A jujuba é um objeto. Ela é uma balinha, um docinho. Jujuba não comete nakba, tá? Jujuba não faz isso. Jujuba não mata criança nas mãos do pai em ocupação israelense. Jujuba não faz isso. O sionismo faz. Ele faz um apanhado histórico sobre o que é sionismo. Ele coloca também quem são os movimentos anti-sionistas lá de trás, desde Trotsky até agora. E é importante a leitura para entender que você ser pró-palestino não significa que você precisa ser anti-sionista. Verdade, uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. Essa é uma perspectiva reformista, é uma perspectiva que não soluciona a questão, não é? Eu sou sionista e eu sou pró-palestino. Então é possível você ser pró-palestino e não ser anti-sionista. Porque se é possível um, é óbvio que é possível o outro. Errado, né? Partindo ali de pressupostos completamente fantasiosos. Não tem isso. O sionismo é errado porque o sionismo presume a dominação de um povo sobre o outro. Não tem como existir os dois, né? Porque se fosse essa ideia da coexistência pacífica, da plurinacionalidade, do respeito, blá, 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 haveriam dois estados tranquilos, pô. Suave, né? Mas é isso. O povo árabe recusou a dominação, porque foda, né? Foda, aí a gente foi obrigado a entrar em guerra. A gente foi obrigado a entrar em guerra, pô. Foi obrigado a entrar em guerra. Não teve jeito. Teve que entrar em guerra porque os árabes nos atacaram. Só porque a gente entrou numa terra que não era nossa, expulsando as pessoas originárias de lá. E vamos colonizar tudo. Só por isso. Só por isso. Isso. O sionismo visava nada mais criar um lar nacional para o povo judeu
na sua terra ancestral. Não em toda a terra, em parte da terra. Da mesma forma, e eu vou ir pulando, voltando e indo para frente. No segundo livro que eu te dei, Yossi Halevi fala a respeito de que toda a terra da Palestina... E o livro, né? O livro, o artigo, né? O viés de sustentação a carteirada, né? O nome desse tipo de argumentação é carteirada. A região da Palestina e toda a terra de Israel para os judeus, é impossível chegar no mesmo resultado, num resultado comum. Vai ter que haver algum tipo de injustiça para cada um dos lados, para que algum tipo de justiça seja aplicada para os dois lados. Cara, isso é inacreditável, velho. É equiparação, né? Essa é outra coisa que eles adoram fazer. Nenhum, nem outro. Muito pelo contrário, né? A justiça absoluta para qualquer um dos lados é a injustiça absoluta para o outro lado. E a única forma de chegar a uma solução, hoje em dia, em 2023, sendo pragmático, é que cada lado assuma algum nível de injustiça para si, os israelenses e palestinos, para que algum nível de justiça se dê para o outro lado. Eu acho que... Nossa senhora, hein? O Mas, curiosamente, o lado que só sofre as injustiças de maneira absolutamente pesada, né? Desproporcional, é o lado palestino. Então é isso, é a equiparação de duas coisas que são incomparáveis. Incomparáveis, gente. Incomparáveis. Não tem petróleo naquela região, você falou de petróleo, não tem petróleo em Israel. Recentemente descobriram gás, mas não tem petróleo na região de Israel. Na região de Israel não, né? Mas no entorno. Nem na Jordânia, que também é um estado árabe na região da Palestina. A gente falou de divisões de territórios, a gente falou de acordos internacionais. Veja, eu posso até concordar com você que hoje em dia, em 2023, se a gente olhar para trás, como o mundo foi e se deu, a ordem mundial, as ações da Inglaterra, as ações da França, as ações dos Estados Unidos, as ações da Rússia, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, hoje em dia não aconteceriam. Pô, pegou Rússia, né? Falou Rússia 100 anos atrás. A Rússia 100 anos atrás, André, era uma república soviética. Não tem como você comparar, né? E fora isso, quando ele faz a comparação do processo geopolítico desses lugares, ele deixa de levar em consideração qual é a plataforma política que eles estão fazendo. É isso que eu tô falando, gente. Ó, a equiparação das coisas. Os dois radicais. Os dois são muito radicais. Então vamos pensar a solução no meio termo, né? Porque é a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, sobre piadas racistas que existiam no Brasil em programas de comédia na década de 80, 90, que hoje em dia não existem. Porque o mundo vai evoluindo e vai se tornando um lugar com valores diferentes. O mundo vai evoluindo. Gente, olha o quão abstrato é isso. Olha o quanto essa lógica não é calcada em realidade. O mundo vai melhorando, vai progredindo. É o puro positivismo. É o puro suco da escola positivista. A ideia de que ao longo do tempo a humanidade vai se desenvolvendo, teremos ordem e progresso, né? Nós somos guiados por novos valores. Novos valores que vêm do céu, né? Igual os emoticons que ficam voando na telinha. Só que isso aconteceu, aquilo era a regra naquela época, da mesma forma que guerra de trincheira era permitido na Primeira Guerra Mundial e hoje é proibido. Da mesma forma que atinge... Meu Deus do céu, velho. E é isso, o bagulho é proibido. Não é proibido trincheira, né? Era permitido. Era permitido, agora não é mais, não existe mais trincheira. Porra, pelo amor de Deus, né? Vai falar que não existe trincheira significa é um atestado de que não acompanha nada, pô. Não acompanha. É porque o cara, olha só a pobreza. O cara tem um imaginário de trincheira. Ele acha que uma trincheira é aquilo que ele viu no videogame. Uma vez. Da mesma forma que a Inglaterra destruiu Berlim na Segunda Guerra Mundial. Quem destruiu? A Inglaterra não pisou em Berlim. A Inglaterra não dominou Berlim. Quem dominou Berlim foi a União Soviética. Foi a União Soviética que entrou e liberou a cidade de Berlim. A bandeira no topo do Reichstag não é da Inglaterra. Não é da Inglaterra. Tá? Não é da Inglaterra. Ele tá mentindo. E hoje em dia isso não aconteceria. Eles miraram em civis.
Da mesma forma que alguns conflitos pânico, armados há 30, 100 anos pânico. atrás eram lutados de uma forma e hoje tem outros tipos de regra. Pânico e desinformação. Porque aí o que acontece é que esse moralismo que atinge as pessoas e que faz com que as pessoas acabam tendo uma visão anti-hegemonia do que ele está dizendo, essa visão, as desinformações, as distorções, as mentiras, as falsidades que ele está colocando, passam batido. Então, quando a gente traz todos esses aspectos para o conflito, a gente esquece de Aspectos que são mentirosos, mas ele está partindo do pressuposto de que eles são verdadeiros. Aspectos que, na análise conjuntural, cada um tem a sua relação com o processo histórico. Mas nem todos eles têm a ver, porque nem todos eles são verdadeiros sequer. Nem todos eles são sequer verdadeiros. detalhes. Os judeus queriam se autodeterminar, sofriam antissemitismo. Eles também são povos originários. E se existiu imigração judaica, também existiu imigração árabe. Existiu imigração árabe para a costa da Palestina, da Arábia Saudita, do Iraque e da região que hoje é a Jordânia. Para a costa, de 1850 a 1920. Esses povos estavam lá, da mesma maneira como os judeus palestinos estavam lá. Por causa do desenvolvimento da costa, por causa do porto de Haifa e de Jaffa. E aí ele vai falando, e aí essa é outra coisa, falar nome, trazer dados, informações. Porque aquela região tinha mais desenvolvimento, porque dentro do continente era mais difícil, a economia era difícil, era um lugar árido, não tinha dinheiro. Então teve população. Eu estudei com uma neta de sauditas, que é israelense, árabe israelense, de Tira. O avô dela chegou criança em Tira. Eu não sou nada disso. Eu até tenho amigos árabes. De um pequeno vilarejo da Arábia Saudita. Ela não é o povo originário, porque o avô dela veio da Arábia Saudita. Ou seja, teve imigração. Fora que é isso, né? O cara não consegue entender que existe muito mais similaridade entre um árabe saudita e um árabe palestino, justamente porque eles estão centralizados praticamente na mesma região geográfica. Porque eles partiram de uma cultura em comum. Porque eles são etnicamente próximos. Não tem a ver com ser de um lugar ou ser de outro. Dos dois lados. Judeus também foram para lá e tinham judeus vivendo ali. Hebron, Jerusalém, Tiberíades e Safed, que são cidades antigas. E teve populações árabes que também foram para lá. Debater o número de judeus e de árabes até 1910, até 1920, eu não acho que ajuda a gente concluir coisas que são conceituais, porque a gente vai entrar no número pequeno aqui. Concluir coisas que são conceituais. Então o que ele está dizendo é que ele está pegando todas as informações e está reduzindo elas ao máximo para poder valer a linha do argumento do que ele está trazendo. Que nem, por exemplo, morreram 10 mil aqui, morreram 3 mil aqui, então quem morreu 10 mil é mais vítima do que quem morreu 3 mil. Não, morreram mais alemães do que ingleses na Segunda Guerra Mundial e mesmo assim a Alemanha estava errada. Exatamente, Last. Exatamente. O que faz com que a gente possa averiguar um juízo político é a plataforma pelo qual essa política se sustenta e o que ela defende. Sabe quem morreu mais que na Alemanha e estavam certos? A União Soviética. 20 milhões de mortos. Entre civis e militares. 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. 26 milhões de soviéticos? O dado que eu tenho é de 20. Né? Então, né? No fim da guerra. Né? Teve mais alemães refugiados do que ingleses no final da guerra e a Alemanha também estava errada. Então, o número, eu acho que ele não tem que servir conceitualmente para a gente tentar encontrar um meio termo, um denominador comum, para a gente pelo menos conseguir sair daqui com alguma coisa que seja de positivo. A gente não pode comparar os números entre Israel e Palestina, porque dessa maneira isso não dá sustentabilidade para minha teoria sionista que não existe um processo de colonização acontecendo agora na Palestina. Quando ele fala que não é para comparar os números, para equiparar as tragédias no mesmo nível de aferição moral e não partindo do ponto de vista político, dos danos materiais e tudo mais, o que ele está fazendo é garantindo a legitimidade do argumento dele. Para o público que te segue, pro público que é solidário aos palestinos e para o público que me segue, que é solidário aos israelenses. E você está falando com uma pessoa que é solidária aos palestinos também, que aceita a autodeterminação palestina, que não concorda com tudo que Israel faz,
mas que ainda assim acredita que existe legitimidade nos dois de terem um Estado nacional respeitado. A ideia de um Estado binacional não existe. Os palestinos não querem, os israelenses não querem, o mundo não entende que isso é possível. O mundo não entende que isso é possível. Tipo, ele tá simplificando todos os debates e relações políticas que existem. É simplificação, gente. É simplificação. Da mesma maneira como nessa mesma entrevista ele vai falar que 95% dos judeus são sionistas, segundo uma pesquisa. Tipo, qual que é o critério para ser realizada essa pesquisa? A galera foi pesquisar quais judeus, de quais lugares, tá ligado? Porque se eu fizer uma pesquisa dizendo que 95% dos judeus são sionistas, sei lá, né? Se eu disser, por exemplo, que, sei lá, né? 90% das pessoas do Rio de Janeiro gostam da família Bolsonaro. Aí você vai descobrir que eu fui fazer minha pesquisa no condomínio Vivendas da Barra. Politicamente é impossível, militarmente é impossível. Os únicos estados binacionais que existiram não deram certo e o que existe até hoje é a Bélgica e eles se odeiam ainda. É a Bélgica e quem? Até hoje, 200 anos depois, sem um tiro disparado. Que estado binacional? Entre Valões e... esqueci o outro. O Thiago sabe do que eu tô falando. Não sabe. Ninguém sabe. Então, assim, existiram essas imigrações. Um exemplo nada a ver. O cara pega a Bélgica. Qual que é a relação da Bélgica com a Palestina? Qual que é? Os dois têm letra A no nome? Para uma região que era controlada pelo Império Otomano, que foi controlada pelo Império Otomano durante 500 anos. Aquela região, assim como todas as regiões, começaram a ganhar os seus estados-nações, que eu quero dizer é país, fronteira, governo, moeda, capital, hino, todas as estruturas que um Estado no século XX detém. Todas essas estruturas que são feitas a partir de relações de poder e de conflitos, de determinações. A própria construção de projetos nacionais parte de ideias distintas e que respondem a interesses de classes distintos também. Olhe, por exemplo, o processo de unificação italiana, para falar de um Estado do século XIX. Olha o processo de unificação italiana. Como você tem determinados interesses da unificação feitos pelo reino sardo-piemontês, de Piemonte e Sardenha, e você tem outros interesses políticos das repúblicas no sul, dos estados do sul, aliás. Diferente, projetos diferentes. Completamente distintos. Tá ligado? Então você pegar, simplificar tudo isso e jogar num liquidificador. É isso. Não existia nenhum Estado no Oriente Médio. Foram começando a se formar. Não existia nenhum Estado no Oriente Médio, Lash, porque o Oriente Médio era basicamente uma colônia europeia. Por isso que não existia Estado. Porque essas regiões eram protetorados. Ou estados recém-independentes. Eu posso concordar com você, por decisões super equivocadas da Inglaterra e da França. Equivocadas. Ou seja, é uma olha só, olha a minúcia da ideologia. A decisão equivocada. Porque o pano de fundo, tudo bem. A política em si, tudo bem. Nenhuma crítica. A crítica foram as decisões que se passaram. Porque aí você consegue fazer a mesma ponte lógica para a ideia o problema não é Israel, o problema é o Benjamin Netanyahu. O problema é o Netanyahu, que é um fascista, não é Israel. Se ligou? Sendo que o Netanyahu é um produto do sionismo israelense. Mas isso aconteceu e a gente não tem o que fazer para resolver. A gente pode voltar ao passado. Para resolver o problema, a gente tem que ir ao máximo que é possível politicamente entre as partes, dentro de um ambiente do que é possível dentro de uma ordem mundial atual. Ou seja, a gente tem que fazer o que agrada Israel. Concordo talvez que a sua visão seja romper essas barreiras, romper esse mecanismo. Eu talvez seja um pouco mais pragmático, eu acredito que é muito... Pragmático não, conservador, esse é o nome, tá? Não é pragmatismo não. Não é sobre pragmatismo, porque o processo de destruição de fronteiras, da garantia da autodeterminação, ela não é sobre uma política, ela não é uma política que tem como ponto central o seu pragmatismo ou a sua ortodoxia ou a sua heterodoxia, né? O seu risco ou o seu pragmatismo. Não, é uma política. É uma política que é feita ou não é feita. Não porque é pragmático ou não é pragmático. Aquilo que é
definido como pragmático ou não pragmático depende exatamente de qual tipo de política a gente está falando. Qual que é o ponto que a gente está se baseando para falar disso? Para dar um exemplo, a gente pode dizer, é pragmático agora, para o governo Lula, por exemplo, fazer essas alianças que tem feito, entregando o ministério, passando o arcabouço fiscal, onerando a classe trabalhadora da crise capitalista? É pragmático para que ele mantenha o governo. Mas qual é o pano de fundo que existe aí atrás? O pano de fundo que existe aí atrás é a manutenção da estrutura capitalista de poder. O não desagrado das burguesias nacionais. Então, em nome desse pragmatismo, você vai lá e faz. Né? Você dá sustentação para essa ideologia e para essa política. Da mesma maneira, a gente tem que ser mais pragmático. Por quê? Porque esse pragmatismo diz respeito à manutenção da ideologia sionista, da ideologia imperialista, do imperialismo, né? Muito difícil conseguir romper esses mecanismos do dia para a noite. Talvez daqui a 300 anos, talvez quando a gente não estiver mais aqui, vai haver uma união. Talvez daqui a 300 anos, quando a gente não estiver mais aqui, ó, jogando para utopia, jogando para lá no final. Lá, ó, esquece. Agora, esquece. Você não tem o que fazer. Europeia, no Oriente Médio, entre todos os países, não vai ter fronteira. Não, mas Power, não. Você não vai embora não, né? Fica aí, pô. Vai ter bolo. Não vai ter muro, não vai ter cerca, não vai ter arma, que nem a Europa hoje. É isso. A Europa lutou 1000 anos de guerras, ninguém ia imaginar que a Alemanha e a França iam ser amigas em 1800. Ninguém ia imaginar, não se falava de outra coisa no trem das 11. Não se falava de outra coisa, caralho. Será que esse ano a Alemanha e a França vão ser amigas? Não sei, hein? Olha o absurdo que o cara tá falando, velho. 1870, e hoje em dia são super amigas e tem uma economia e todo mundo pode morar em qualquer lugar. Um francês pode morar na Alemanha, o alemão pode morar na França. Porque chama União Europeia. Chama União Europeia, tá bom? Que inclusive é muito mais benéfica para as classes dominantes alemãs e francesas do que é para os países da periferia da União Europeia. Isso é possível acontecer no Oriente Médio? Pode ser que sim. Ainda chega. Pode ser que isso aconteça no Oriente Médio. A visão completamente civilizacionista, completamente colonizada, completamente. Bom, chegamos nesse momento? Ainda não. A gente não está vendo isso. A gente está vendo 2 eixos no Oriente Médio hoje. A gente não progrediu até esse lugar, né? A gente vê um eixo da resistência. O eixo da resistência, capitaneado pelo Irã, após a Revolução Islâmica no Irã, que sustenta grupos radicais que cometem atos de terrorismo em várias regiões do Oriente Médio. No Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza e na Líbia. Eixo do mal, né? O terror continua com a propagação do eixo do mal. Então ele vai usar de vários chavões, né? Vai utilizar de várias palavras que dentro da dinâmica midiática da direita geram esse rebuliço, né? Como, por exemplo, o Irã, terrorismo. Ele vai falar, gente, mais pra frente tem uma hora que o Thiago tá respondendo ele, do nada, do nadão, o André vira e fala: você acha que a Venezuela é uma ditadura? E vai perguntando, você acha que a Nicarágua é uma ditadura? Parece o tio do Zap, pô. Parece o tio do Zap. Juro. Quando eles estão discutindo o conceito de democracia. 1 minuto? Do tempo que foi aqui. Aí é do Thiago concordar. Mas mais. já? Pode seguir. Vai. Eu vou tentar acelerar aqui. Então, assim, spoiler, não vai. Existia a população originária. Eu tenho amigos que estudaram comigo na faculdade em Israel. Eu tenho amigos. 15 gerações em Jerusalém, 12 gerações em Haifa, 10 gerações em Tzfat. Então, assim, se não são povos originais, a ideia, eu falei isso com o Salem, eu repito para você, o povo judeu não é uma religião apenas, e a nacionalidade judaica antecede a religião judaica per se. Ou seja, as práticas religiosas que o judeu... Não. A equiparação de judaísmo à nacionalidade é uma invenção sionista. Ele tá mentindo. Deus tem, são a posteriori... A ponto de fazer a defesa da construção de um Estado para sua autodeterminação. Mentira. Da sua ideia de nação. Senão, quando a gente sentava na mesa para celebrar a Páscoa judaica, que é o Pessach, que é a saída do Egito, que você deve conhecer,
O que aquilo está celebrando? A saída da escravidão do Egito. Já existia a religião judaica naquela época? Não. Não. E a nacionalidade judaica antecede a religião judaica per se. Ou seja, as práticas religiosas que os judeus têm são a posteriori da sua ideia de nação. Senão, quando a gente sentava... A religião judaica, que é o que etnicamente define o Estado-nação judeu, que é Israel, veio depois da ideia da nação judaica, que a própria religião judaica sustenta a partir do sionismo. Estava na mesa para celebrar a Páscoa judaica, que é o Pessah. Calma! A saída do Egito, que você deve conhecer. Calma! O que aquilo está celebrando? A saída da escravidão do Egito. Já existia a religião judaica naquela época? Não. Eu não lembrava dessa parte. Gente. Não. Não. Nossa, Marquinhos, que isso? Pô, pegou ali as primeiras páginas do Gênesis e... de 3, né? Pegou a Torá, pegou o Antigo Testamento e... enterra no lixo, né? Foi isso que fez. Foi isso que fez, pô. Foi isso que fez. Foi isso que fez. Negar o mito abraâmico. A religião judaica vem depois. Que vem a saída do Egito, aí vem Monte Sinai, aí vem as tábuas da lei e tal. Então a gente está falando de anos antes, aonde os judeus, como hebreus, já se entendiam como povo. O povo de Israel, ou o povo judeu, se entende como povo, além de ser uma religião comum. Eu acho que é muito... Gente, esse processo da compreensão hebraica, né, dos hebreus enquanto nação, não existe mais, né? Porque agora essa denominação é atrelada ao judaísmo. Ruim pro debate. Exatamente, ele mistura judaísmo com hebraísmo. Exatamente. Ó, se eu não me engano, vou até fazer aqui uma pesquisa rápida para vocês verem como eu sou responsável. Os hebreus foram um povo que surgiu, acredita-se, tiveram seu primeiro desenvolvimento às margens do Rio Jordão, na área da região da Palestina. Daí vem o seu nome, já que hebreu significa povo do outro lado do rio. Os antigos hebreus foram um povo semítico da região do Levante, localizado no Oriente Médio. O heterônimo foi também utilizado a partir do período romano para se referir aos judeus, um grupo étnico e religioso de ascendência hebraica. Acredita-se que originalmente os hebreus chamavam a si mesmos de israelitas, embora esse termo tenha caído em desuso após a segunda metade do século X a.C. Os hebreus falavam uma língua da família cananeia. Existe inclusive até um debate curioso. Existe um debate que o Freud faz, que vai dizer que Moisés nem hebreu era, que Moisés era um egípcio. Que Moisés era egípcio. Num livro chamado Moisés e Monoteísmo. Preciso voltar a ler esse livro. Debate, quando a gente tenta diminuir isso, como a gente vê em alguns discursos, que é, por exemplo, tentar transformar os judeus em algo que eles não são, e é muito problemático quando isso é feito por não-judeus. Da mesma forma que eu jamais vou dar opinião. Eu tenho amigos muçulmanos, muitos, aqui no Brasil e em Israel e nos territórios palestinos. Se ele me fala, isso é islamofóbico, eu vou aceitar na hora. Se eu tenho amigos negros e vão falar, isso daqui é racismo, não pode falar, eu vou aceitar na hora. Eu tenho amigos gays, e não tô falando... Até tenho amigos que... Agora, eu não tô fazendo clichê de eu tenho amigo, então eu não... Não tá não, pô. Quem tá sou eu. Ah, dá licença. Que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de antissemitismo, quando você não é judeu, da mesma forma que quem não é negro tem que tomar muito cuidado quando fala sobre racismo, quem não é gay tem... Mas a gente não tá fazendo a definição do que é ou do que não é antissemitismo a partir de uma prática corrente cotidiana. A gente tá fazendo uma equiparação ideológica, política. Tem nada a ver com fazer o juízo de valor do que alguém acha o que é antissemitismo ou não. Não é essa a régua. Não é essa a régua. Tem que tomar muito cuidado quando fala sobre LGBTfobia e por aí vai. Caralho, velho. Eu acho que esse é o nosso lugar de fala. E um lugar de... Agora a cultura woke, ó. Acabou. O conceito de cultura woke, o conceito de agenda globalista, ó,
pó veio e ao pó retornou. Fala é que nós, judeus, temos uma ideia nacional que antecede muito mais 1897. Não pode se resumir. A história não começa em 1897. A história começa muito antes. Eu queria fazer um... Posso pegar mais alguns minutos? Já pegou, né? Eu ia até fazer um comentário aqui que é o sionismo, né? É o sionismo, não tem como esperar outra coisa. É o colonialismo, na verdade, né? O colonialismo. Pega a terra, né? Pega recurso, pega o tempo pra falar também. A gente tem aqui uma Vai pegando, vai que é pegar. interessante colocar, que é judeus que se juntaram... Pô, se eu fosse... Ó, o Thiago é muito bonzinho, o Thiago é muito legal, não tem como. Se eu fosse ele, eu ia falar, não pode, pô. Acabou o tempo de exposição. É que nesse caso, como o Lage estava se enforcando, ele fala, deixa falar, deixa. com judeus que Fala, estavam manda ver, na região de Israel / região da Palestina. E que começaram a fundar cidades e comunidades e comprar terras. Eu tenho aqui um mapa que mostra território privado. Pronto, o mesmo bagulho dele que ele viralizou nas redes. Mesma Deve ter visto coisa. já esse mapa alguma vez na Já sua vi. vida, certo? Esse conjunto de mapas que, de uma certa forma, as pessoas entendem que a Palestina era tudo... É aqui? É assim? Ah lá. Que a Palestina era tudo isso, e aqui era o território privado judaico, depois passou a ser isso, depois passou a ser isso, e depois chegou a isso aqui. Quem vê esse conjunto de mapas, imagina assim, a Palestina está perdendo território. Isso é injusto. Só que a verdade é essa. Muito bom, né? Isso é injusto. A verdade é que isso aqui é o território privado judaico em azul e o território privado árabe em verde. O resto era território aberto. Esse território aberto era controlado pelos otomanos e depois pelos britânicos. Ele não pertencia a um Estado-nação palestino, ele não pertencia a um Estado-nação judaico. O território em aberto, em branco, é o território aberto que pertencia ao poder soberano. Quem era o poder soberano? Agora eu não vou entrar em se é legítimo a Inglaterra estar lá, se não é legítimo. Eu não vou entrar se é legítimo ou não. Não. Aí, ó, eu não vou entrar se é legítimo ou não. Por quê? Porque ele vai legitimar o colonialismo. Porque se ele falar que não é legítimo, o Pix não cai. Porque se não falar que não é legítimo, o TED, o DOC, não cai. Por isso. Aí é foda, né? Tem que pagar a conta, né? Tem que comprar terno, não é? Aí é foda, né? Então eu não vou entrar nisso, não vou entrar na base política que vai garantir a ocupação do território. Não vou entrar. Tá vendo, gente? Tá vendo como essas minúcias, essas coisinhas fazem com que ele consiga sustentar a argumentação dele? É patético. O poder soberano aqui, dado pela Liga das Nações em 22, abaixo um trust. A Liga das Nações que não consultou o povo palestino. E isso é uma parte fundamental, porque aí você faz se questionar sobre a legitimidade da Liga das Nações. Para você pensar todo o sistema mundo e sua suposta legitimidade, tá ligado? Que antecedeu a ONU era da Inglaterra. Isso daqui é a partilha da Palestina, esse mapa. Isso é uma proposta de fronteira, não é fronteira real. Isso é a proposta de divisão de 2 estados. E aí, os 2 estados não são continuados, né? Mas, sobretudo, a Palestina não é continuada e Israel ficou com as terras mais férteis dessa divisão. Uma divisão criada pela Liga das Nações sem consultar o povo árabe. Um para os judeus, outro para os árabes. Você pulou também, quando a gente estava falando da revolta árabe, que em 1937 teve a Comissão Peel, que ofereceu 2 estados, um judeu e um árabe. A Comissão Peel que ele está falando é uma comissão francesa. Uma comissão anglo-francesa. Tá? O Mufti de Jerusalém, um dos líderes regionais, é contra. Por que ele é contra? Porque ele tinha um monte de latifúndios perto de Jerusalém. Ele iria acabar perdendo esses latifúndios. Então ele era contra por motivos econômicos. Ele acaba combatendo os ingleses colocam ele no exílio.
Em 1942 ele vai até a Alemanha e se alia a Hitler. E tem foto, e tem Pronto, ali, ó. Pronto. gravação, e tá no Museu da Inglaterra Militar, a gravação do vídeo dele. Tá no Museu da Inglaterra. O cara tá usando a base de argumento dele no Museu da Inglaterra. É a mesma coisa de eu chegar e falar que todo o meu conhecimento sobre eu ser contra o comunismo veio porque eu fui no Museu do Anticomunismo. Da mesma maneira como se eu falar que a minha simpatia ao comunismo veio do Museu do Comunismo. Não pode, né, pô? Não pode. Do áudio da conversa. E curiosamente, né, ele fala do Museu da Inglaterra exatamente porque tudo está lá, né, no Museu da Inglaterra. Curiosidade, os ingleses não conseguiram levar as pirâmides de Gizé porque elas eram muito pesadas para carregar até a Inglaterra. Pedindo para que Hitler ganhasse a guerra, isse até a região da Palestina e matasse os judeus. Graças a Deus, Hitler perdeu a guerra. Perdeu a guerra por atuação da União Soviética. Esse terceiro mapa... Que inclusive errou muito e subscreveu a criação de Israel. Apoiou a criação do Estado sionista. Esse segundo mapa é a proposta da ONU 181, como você bem falou. Por que não foi estabelecido um Estado palestino em 1947? E Mahmoud Abbas, presidente palestino atual, falou exatamente isso na televisão alguns tempos atrás. Ele falou, foi um erro não termos aceitado a 181. A Liga Árabe, a resolução... Os caras na Palestina hoje estão querendo a cabeça do Mahmoud Abbas porque ele é um reformista safado. Não passou, é uma Assembleia Geral, ela tem poder de recomendação apenas, não tem poder de lei, né? Not Binding Resolution. A ONU, quando aprova em 47 a resolução 181... Gente, é só informação. Só informação pela metade, descontextualizada, sem análise de conjuntura total. Você pega uma coisinha pequenininha assim para você encarnar ela e conseguir aplicar sobre toda a totalidade dos eventos. Alguns países votam contra. Quem vota contra? A Liga Árabe inteira, 13 países. A Liga Árabe causou e ajudou a causar o Nakba. Que absurdo, velho. Que absurdo, mano. Que bagulho absurdo, velho. Sério, isso é uma coisa... É inacreditável. Sério. É inacreditável. O cara tá culpando os árabes, tá falando que ajudou a causar a Nakba. A ideologia colonialista que fez com que houvesse essa mudança. Nada. Mas é isso, porque você fala, quem declara guerra, né? Quem é contrário é o responsável. Porque antes a gente tinha um acordo. Porque existia um pleno acordo entre todas as partes. E a pessoa que responde negativamente a esse acordo é a responsável, portanto. Olha a simplificação dessa lógica. Olha o simplismo dessa lógica que não leva em consideração qual a conjuntura daquele local. Do que o sionismo representava para a autonomia dos povos árabes e de seus estados. Como todo povo tem direito à sua autodeterminação. Ao realizar a partilha de Israel, a ONU não faz esse processo. Não leva em consideração a autodeterminação dos povos árabes, do povo palestino. Qual que é? Aí você pode até dizer, não, Gustavo, mas isso é teoria da conspiração. Você está ficando maluco. Você está doido. Gente, é só olhar quantas intervenções o Ocidente fez nos países árabes depois da queda da União Soviética. Esses últimos anos. Quantos? A Guerra Fria. Guerra Fria. O golpe de 53 no Irã. As instabilidades no Afeganistão. Israel. Você vai ter depois Guerra do Kuwait, Guerra do Golfo, Líbia, Iraque, Afeganistão de novo. E vai. E vai embora. E vai embora. Tá defendendo o colonialismo. E eles assumem isso hoje. Só que ele não fala isso. Né? A argumentação liberal ela é muito astuta. Ela não fala, ela não defende a sua posição de forma explícita. Ela não defende. Porque ela sabe que essa posição, diante da verificação de coisas ao seu redor da verdade, se transforma em pó. Se transforma em... Não fica pedra sobre pedra. Se transforma em poeira. Diante de uma análise minimamente
mais atualizada, mais referenciada. Hoje em dia, em 4 paredes. Não, é astuto. É astuto. É astuto porque é esperto. Não porque é bom. Não deixa de ser desonesto. Não deixa de ser mentiroso. E não deixa de ser, principalmente, covarde. Porque não tanca a discussão. Não tanca. E quando é confrontado, mesmo fenômeno, quando é confrontado com a realidade econômica e política, igual no caso Elias e Renata, o que acontece? Eu vi um musical. Eu tenho amigos. Eu recebi um vídeo. Toda a sustentação, todas as evidências que sustentam aquilo caem por terra. Caem por terra, imediatamente. Infelizmente, quem dera, Thiago, se a Liga Árabe tivesse aceito e o Estado palestino tivesse sido formado... A culpa é da Liga Árabe. Nessa fronteira daqui. A gente não estaria agora conversando. É da Liga Árabe. Talvez te conheceria de outra forma. Mas essas fronteiras existiriam. Eles rejeitam a Futurologia. Pasha, que era o secretário-geral da Liga Árabe em 1947, Nova York, pega o microfone Pelo menos ele se baseia no museu, né? Não no musical. e fala exatamente essa frase. Haverá uma guerra que lembrará a guerra dos cruzados e dos mamelucos. Lembrando os massacres que houveram dos exércitos árabes que entraram na região 1000 anos antes e conquistaram Jerusalém e expulsaram os mamelucos e os cruzados da região. Produzindo uma base histórica falsa, uma base histórica que compara dois eventos completamente distintos enquanto fenômenos políticos, enquanto fenômenos sociais. Tá ligado? Simplesmente intancável. Ele vai pegar, ele tá falando das cruzadas há 1000 anos antes, para utilizar como um elemento profético, para poder dar essa voz profética, essa coisa do futuro, estava escrito, porque isso cria um grau de legitimidade, porque da mesma maneira como existe nesse lance do resgate histórico para poder legitimar as ações do presente, né? Então, o Reich alemão era grande, era enorme. E é o nosso destino torná-lo grande de novo. No passado, nós nos expandimos, mostramos a civilização e a liberdade. É nosso dever continuar essa missão. É o destino manifesto. Encarnado. É a ideologia colonialista. É a ideologia da supremacia. Da supremacia étnica. Que encontra nomes diferentes ao longo da história, mas cuja base filosófica é a mesma. Parte do ideal da dominação de um povo sobre o outro. Pela religião, pela etnia, pela nação, por qualquer merda, a justificativa não interessa. Não interessa. Mas é a criação da legitimação desse passado que deixa isso pronto para ser usado como elemento narrativo, para ser usado como alicerce do argumento. Hassan el-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, fala em 47 de que haverá uma guerra e de que ele fala, jogaremos os judeus no mar. Eu não estou agora fazendo juízo de valor, eu não estou falando que os muçulmanos são terroristas, pelo amor de Deus, não me interpretem errado, eu nunca falei isso, nem... As pessoas falam que eu espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil. É mentira. Eu não espalho ódio contra o povo palestino no Brasil, não tem um... Mas é engraçado, né? Porque o Thiago não falou isso em nenhum momento, o Vilela não falou isso em nenhum momento, ninguém falou isso em nenhum momento. Ninguém falou isso em nenhum momento. Por que está se defendendo? Se isso não é importante, se isso não é verdadeiro, a carapuça serviu? Um vídeo meu, uma nota minha, um artigo no jornal, uma palestra minha, um vídeo meu no YouTube que generaliza ou espalha ou propaga ódio ao povo palestino. Ao contrário, tem um monte de artigos em jornais grandes no Brasil, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo. Nossa, muito bom. Que eu falo o tempo todo de coexistência, de dois estados, de negociações, de diálogo, só que eu separo isso da extrema-direita israelense, que eu já fiz um artigo, por exemplo, criticando o ministro Ben-Gvir. Porque é isso, né?
Olha quantos lugares eu publiquei. Olha a carteirada acontecendo. Ou do terrorismo. E é justamente isso que o Hamas quer evitar que aconteça. Eles são contra isso. 2 estados. Eles não são a favor de diálogo, eles não são a favor de libertação. Sim! Eles são a favor da libertação nacional do povo palestino. Eles têm um projeto político de Estado. Exatamente, André. Parabéns, você acertou pela primeira vez. O Hamas não é favorável a isso. Não é. Não é. A Frente Popular de Libertação da Palestina também não é favorável a isso, não. Os judeus ortodoxos não são favoráveis a isso, não. Não é, não. Acertou. Não é. Não é. Porque há um problema de pano de fundo político anterior. Que ele não cita, que ele não fala. Não fala porque isso não revela a fragilidade do argumento liberal. Contra a existência de Israel. E está escrito no charter deles. Não sou eu que estou falando, são eles que estão falando isso. São. E quando você fala que a guerra não é religiosa, para uns não. Para o Hamas é. É só ler a carta de fundação do Hamas. A guerra para o Hamas ela tem um fundo religioso e um fundo político. Existem essas duas perspectivas. Eu diria até mais político do que religioso. Mais político e territorial do que religioso. Mas esse é um palpite de quem não entende nada. Opinião aqui, já vou avisar. Minha opinião sobre isso é infundada. Infundada. É o que eu acho da minha cabeça. Do que eu observo. Não sei. Nossa guerra com o judeu. Eu não fui no museu. Deus. Tá aqui, ó. Eles falam exatamente isso. Fora que Israel é um Estado teocrático, né? Israel é um Estado teocrático. Mas fala exatamente isso. Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o obliterará, assim como obliterou outros antes deles. Quem falou isso foi o Imam Hassan el-Banna, que é um dos líderes da Irmandade Muçulmana no Egito em 1920. E aí ele termina: nossa luta contra os judeus é muito grande e muito séria. Ela precisa de todos os esforços sinceros. Está escrito na carta de fundação do Hamas isso. Não é eu falando isso. Eles falam isso. Eu vou acelerar aqui. Esse é o mapa... Ou seja, não está perto de acabar. Da proposta. Eles negam isso. Ele já está falando há 23 minutos. Estou contando. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico. Israel declara independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio... Independência. Israel não passa por um processo de libertação nacional. Israel não passa por um processo de libertação nacional. Israel nunca foi dependente de nenhum Estado. Nenhum Estado. Você pode falar que o maluco cortou a fita de fundação nesse dia. Mas independência do quê? Os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Não tem poder soberano. Acaba legalmente perante as organizações e os acordos multilaterais que existiam naquela época. De quem seria esse território aberto no dia 16? Muitos países, infelizmente, foram fundados por causa de guerras, infelizmente. E guerras definem fronteiras, infelizmente, principalmente naquela época. Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a Guerra da Independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Israel vence a guerra. Porque Israel se funda ou quer se tornar independente? São dois conceitos distintos, né? São dois conceitos completamente distintos. Eu falo que Israel venceu a guerra porque Israel sobreviveu. Um ano depois, morreu 1% da população. Morreu 7 mil israelenses, 14 mil árabes palestinos, milhares de soldados de outros países que lutaram a guerra. E aí tem 2 processos de êxodo de população. 750 mil palestinos, árabes que moravam na Palestina, que não são todos expulsos, porque teve gente que foi embora por medo, teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando: saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa... E isso é causado pelo que exatamente? A pessoa tem medo do nada, ela olha o armário, ela vê o Sullivan do Monstros S.A. e fala: querida, pegue suas coisas, o Sullivan tá no armário. O que será que causa esse medo? Tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando: saiam do norte, entrem no Líbano e quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar.
Não, porque ficar numa zona de guerra proporcionada por Israel parece uma boa ideia mesmo. Vocês vão poder entrar de volta. Só que eles perderam a guerra. Os acordos, essas fronteiras, 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente está vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia. A Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito. E essa fronteira do meio é a... Gaza ocupa o Egito. Não, já se perdeu no personagem. Já tá chamando Jesus de Genésio. Fronteira reconhecida internacionalmente por 180, 170 países, inclusive países árabes. E aquela coisa, né? De onde ele tá tirando essas informações? Ele tá descontextualizando tudo. Tá tudo descontextualizado. Como se o próprio conceito de guerra que o Egito, por exemplo, estava pensando nesse processo de ocupação, fosse o mesmo conceito de guerra de Israel. E é até um negócio que o Thiago vai falar mais tarde. A gente tem que questionar a forma como o Egito ocupou militarmente essa região e impôs um regime que muitas vezes vai faltar com as liberdades individuais, blá 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 blá. Agora pergunta para os palestinos quem eles preferem. Pergunta para os palestinos. Já que você adora fazer pergunta, né? Já que o liberal adora fazer pergunta, quem que eles preferem? O Egito ou Israel? Pergunta. Essa é a fronteira internacionalmente legal de Israel. Dizer que esta fronteira é ilegal é ir contra a lei internacional. Não tem nenhuma outra solução para o conflito que não esteja baseado nessa fronteira daqui, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Aí eu te pergunto, o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia. A Jordânia controlou a Jordânia. Ouviu, Jordânia? A Jordânia controlou a Jordânia. Ouviu, Jordana? Jordana? A Jordânia controlou a Jordânia. Tá? Tá ok? Tá ciente? Ciente? Opa! 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino? A Jordânia controlava a Cisjordânia. Para os palestinos nesta região. Porque nunca foi a ideia estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel naquela época. A ideia era estabelecer um Estado árabe palestino no lugar de Israel. E os discursos de Nasser e a família Saad e a família Hussein da Jordânia durante muitos anos foi um discurso de violência e de guerra. Nasser... Bom, o Netanyahu, você vê, o Netanyahu, Ariel Sharon, as lideranças anteriores, né, toda essa guerra... Toda a guerra que Israel, curiosamente, massacrou, ganhou, ocupa militarmente, parará, periri, pororó, eles cantam, né? There comes a time when you hear a certain call, when the world must come together as one. Aí vai o quê? We are the world, we are the people, we are the world, so they can to make a better day, so let's start giving. Também que é uma campanha de We Are The World, foi uma campanha, nossa senhora, né? Deve ter abatido um imposto que era uma beleza. Em 1967, você cita, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. Israel não iniciou a Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito preventivamente às 6 da manhã, o Egito ia atacar Israel ao meio-dia. E tem como provar... Então Israel começou a guerra. Caralho. Eles fecharam o Estreito de Tira. Mas tem uma história assim, né? Que o Mossad, a agência de inteligência israelense, conseguiu várias informações de espionagem no Egito e que evitou o fator surpresa egípcio. Eu já li alguma coisa sobre isso. Proibiram a entrada de navios israelenses. Mas é isso, né? Se atacou preventivamente. Atacar preventivamente, gente, é um eufemismo para começar a guerra, né? Então os liberais adoram se utilizar de outros termos para tentar produzir outros significados, exatamente para legitimar o argumento que eles estão trazendo. Para entrar no porto de Eilat, no sul de Israel, tiraram as forças de paz da ONU que estavam estacionadas desde 1956. Você cita a guerra, por exemplo, de 1956. Os Fadahin, que eram os invasores que entravam em Israel para cometer atentados e ataques nas fronteiras de Israel, estavam entrando pelo Egito. Isso justificou a invasão de Israel ao Sinai para poder afastar esses ataques nas fronteiras israelenses em 1956 e 57. Mas exatamente, Luiz de Loureiro mandou. Os Estados Unidos atacou preventivamente o Iraque porque a inteligência disse que eles tinham bombas. No final das contas é isso, né? No final das contas é isso. Eu falo aqui que eu tinha essa informação. Um passarinho me contou, né?
Eu usei aqui a minha lata de tomate, né, que tem um barbante conectado, que eu falei ali com o Franjinha da Turma da Mônica. Ele me falou, o Egito vai te atacar ao meio-dia, hein? Fica esperto. 12 anos, 10 anos depois da fundação de Israel. Essas fronteiras daqui, essa última fronteira daqui que mostra, é a primeira vez na história da vida do povo palestino que eles vão controlar um território e conseguir governar de forma autônoma cidades onde vivem 95% do povo palestino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui os palestinos não têm um controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles passaram a ter controle governamental. Como eles conseguiram? Num acordo com Israel. Eu acho que Israel acertou em todos os acordos? Não. Eu acho que Israel foi intransigente muitas vezes? Acho. Israel é uma democracia, você tem governos de esquerda, de direita, tem brigas eternas internas dentro do parlamento de Israel. Mentira, né? Não é porque você tem uma pessoa de oposição ao Netanyahu, que aquilo ali é de esquerda, né? Em Israel você pode escolher ou direita, ou extrema-direita hard, ou extrema-direita ultra hard, né? É isso. No fim das contas, o que se chegou, esse resultado daqui, da mesma forma. Porque, né, mais uma vez, não existe isso de sionismo de esquerda, não existe organização de esquerda em Israel que, ao mesmo tempo, vai ser a favor da libertação do povo palestino e ser a favor do sionismo. São ideologias que são contrastantes. E elas são substituídas. Você pode até dizer que nos anos 60, 70, você tem um progressismo, né, qualquer merda assim, e isso é atropelado pelo chauvinismo israelense. Atropelado pela xenofobia israelense. Tanto que as grandes crises internas que existem em relação a Israel têm um alicerce em comum que ajuda a sustentar a base política de Israel, que é exatamente o sentimento anti-Palestina, que é o sionismo. A forma como chegou o resultado de Israel devolver a Península do Sinai só aconteceu com um acordo de paz entre Israel e Egito. Então, assim, o que eu quero dizer? Porque se dependesse de Israel, eles tinham tomado, né, a Península do Sinai. Dizer com isso. Quer dizer, eles tomaram, na verdade, né? Eu quero dizer com isso o seguinte. A forma como a gente apresenta o conflito, Thiago, tem que ser uma forma, na minha opinião, aqui no Brasil, inclusive a gente trabalha muito com grupos palestinos que a gente não divulga para que eles não sejam vistos, enfim, não sejam ameaçados, enfim, por outras pessoas que não concordam, de uma forma de diálogo e de normalização e de aceitar a autodeterminação de ambos os povos. Ou seja, ele quer utilizar como critério básico de conversa princípios basilares do sionismo. Mas olha só, né? De novo, ele se reveste de uma aparência muito democrática, muito dialógica, né? Muito sensata sobre tudo isso. Ele é muito sensato. E nesse contexto muito imparcial. Os acordos de Oslo não aconteceram, foi criada a autoridade palestina, os palestinos passaram a controlar 80% de Gaza, 43% da Cisjordânia. Após controlar menos da metade da Cisjordânia, pô. Quer falar que isso é uma conquista? Os acordos de Oslo definem um acordo governamental interino de 5 anos, ou seja, os dois governos tinham que resolver o problema até 2000. Então, em 2000 tem a cúpula de Camp David, eles tentam resolver. O primeiro-ministro na época, Ehud Barak, vai e oferece um acordo final. É a primeira vez, eu te falei isso já uma vez, é a primeira vez que Israel oferece, em 2000, uma solução de acordo final. O que eu quero dizer com acordo final? Juridicamente. Acordo final taca a bomba aí, pô. Fim do conflito, fim de todas as demandas. E aí os palestinos vão ter um Estado, Israel continua tendo seu Estado. Acabou. E a gente só precisou colonizar tudo, dominar tudo e colocar os nossos termos na suposta paz para poder fazer essa validação sob o ponto de vista internacional. Acabou, gente. Pix, né? Você vai fazer Pix. Não Pix, né? Você pode fazer um Pix se você quiser. Não é para esse QR Code, tá bom? Faz o Pix que tá na descrição aqui do vídeo. Comenta aí depois se você fez um Pix. Mas ó, você faz um Pix. Tempo técnico. Tempo. Acabou. Acordos entre as partes comerciais e científicos e por aí vai. E aí tem esses termos: Jerusalém, refugiados, fronteiras e segurança e assentamentos são definidos no fim do acordo. Por isso que não foi resolvido em 95, era para ser resolvido nos anos 2000. Eles têm essa cúpula de Camp David, 3 semanas. Ehud Barak oferece 97% de toda a região da Cisjordânia com trocas de territórios. Arafat não responde, volta e começa a segunda intifada.
A segunda intifada, Começa a segunda intifada. Puf. Thiago, O evento que vai desencadear o início da segunda intifada é uma foto que ficou muito famosa, que é um pai segurando o filho nos braços, pedindo clemência para uma ocupação do exército israelense, porque o exército israelense, imediatamente depois que essa foto foi tirada, executa o filho desse homem em seus braços. É isso que causa a segunda intifada. É isso que causa a segunda intifada. Isso está filmado. Isso está filmado. Filmado. matou 1.200 israelenses com atentados suicidas perpetuados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica e pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que é um braço armado do Fatah, que hoje em dia não faz mais atentados há muito tempo. Se explodir num café e matar crianças e mulheres, judeus e árabes... Se explodir no café, né? Ele vai falar do atentado ao bomba promovido contra o Ghassan Kanafani? Vai falar uma das grandes lideranças da Frente Popular de Libertação da Palestina, o anticolonialista ferrenho, fudido, muito bom. Ele e a sobrinha foram mortos num atentado à bomba. Quem plantou a bomba? Turistas não é resistência. Não pode ser normalizado. Os palestinos têm direito ao seu Estado, não é o caminho. Ao contrário, eles afastam a possibilidade de paz, porque acaba ficando cada vez mais intransigente a população israelense de acreditar que é possível ter uma convivência. A população israelense não tem que acreditar na convivência. Não é sobre acreditar na convivência. Não é sobre argumentar favoravelmente. É preciso mostrar que a convivência sob essa lógica não é possível por uma questão de fundo político. Não por simpatia. Não por identificação. Porque é isso. Ai, você alimenta a intransigência. Você vai fazer com que as pessoas não concordem com isso. Não tem que concordar com isso porque isso é simpático. Porque isso é bonito e fofo. A hegemonia não se constrói assim. Não é assim que se faz a hegemonia. E da mesma maneira como o sionismo construiu a sua hegemonia e vem construindo a sua hegemonia sob a égide de uma ideologia colonialista, não é possível a gente poder promover a hegemonia da autodeterminação do povo palestino contra o colonialismo sionista sem também conquistar essa hegemonia. Quanto mais violência, mais difícil é. Quanto menos violência, mais fácil vai ser. Mentira! Mentira, porque diante do fogo do colonizador, cada vez mais a única resposta possível do colonizado é a sua organização popular. É a sua organização para poder fazer uma liderança por um processo de libertação nacional. Como aconteceu no Vietnã, como aconteceu na Argélia, como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China, como tentou se acontecer na Indonésia. É assim. Como se acontece no Burkina Faso, como aconteceu na Rússia Soviética. É desse jeito que se constrói a autodeterminação. Porque em um dado momento, o objetivo do colonizador, o objetivo dos liberais é colocar esse discurso de não violência a partir de uma ótica de superioridade moral. Ele fala isso. Quem é violento é imoral, é terrível. E quem não se usa da violência é moralmente aceito. Só que aí você vai colocar que o critério de violência é baseado no terrorismo. Aí você vai ver que o terrorismo é a expressão da resistência, é a expressão da contradição gerada pelo colonialismo. Aí você vai dizer que um é terrorista e o outro não. Acabou. Violência não é o fim, violência é o meio. Tá? Violência não é fim, violência é meio. A questão é pensar isso. A violência perpetrada pelo Estado israelense para poder manter a sua hegemonia e a sua soberania local é baseada numa ideologia colonialista. É isso. Diante da violência do colonizador, para onde o colonizado vai? Diante de um pai que tem seu filho morto por um membro do exército, pedindo clemência na sua frente. Na sua frente. Deslegitimar a violência e o ódio que essa pessoa vai sentir é legitimar o projeto colonialista.
É legitimar o projeto de extermínio. É legitimar o ato do soldado israelense matando o filho dessa pessoa em seus braços. É assinar embaixo. É assinar embaixo. Mesmo que não o diga explicitamente. Porque assina e não problematiza a condução política por detrás daquilo. Você menciona a barreira de segurança. Os 700 quilômetros, Não dá. 90% é uma cerca. 10% é um muro de concreto. A autodeterminação só vale para o sionista. Para o palestino não vale. E ele foi construído justamente para evitar que esses homens-bomba entrassem dentro do território de Israel, porque é muito perto, você vê, são 2, 3 quilômetros, já está de um lado da fronteira, já está do outro lado da fronteira. Então, quando não havia barreira antes de 2002, podia-se entrar a pé facilmente pelas estradas e tinham muitos atentados. Esses 1.100 mortos fez Israel construir essa barreira de segurança, infelizmente, para evitar que os seus civis morressem, que é a premissa máxima de Estado, que é garantir a segurança dos seus cidadãos. Judeus e árabes morreram nesse... Definição tirada da careca. A intifada é muito triste. Morreram muitos palestinos. Morreram civis palestinos. Morreram civis israelenses. Mas isso não é um muro de apartamento. Não. Controla a entrada de mercadoria, entrada de emissão de passaporte, permissão para poder transitar entre Gaza e a Cisjordânia, né? O soldado faz o que quiser, coloniza a terra, expulsa a gente, mata palestino, mas não é apartheid não, pô. Apesar de concordar com você apartheid. Que ele está exatamente na fronteira, às vezes ele entra no território palestino, às vezes ele fica na fronteira, não é 80% fora das fronteiras, é mais ou menos meio a meio. A Suprema Corte de Israel mudou 65 vezes o trajeto da fronteira, justamente para não prejudicar a população palestina. Mas eu quero dizer que o número de mortes em atentados suicidas caiu 98% em 3 anos. E depois caiu de vez porque não tinha mais como entrar no território de Israel para cometer atentados suicidas. Ou seja, você basicamente estigmatiza e encarcera, confina uma população inteira para evitar que isso aconteça. Claro que o número de pessoas de atentados à bomba, de atentados suicidas, qualquer coisa assim, vai acabar se ninguém mais pode entrar. Claro, Óbvio. Mesma coisa, eu dizer assim, se a gente vão acabar, por exemplo, sei lá, né, os grupos que têm, por exemplo, células no Afeganistão, né, cujas células principais estão no Afeganistão, não vão mais cometer atos terroristas porque todos eles vão ser mortos, eliminados. Claro, evidentemente, tá certo, sim. É uma evidência, né? Não revela o pano de fundo do problema. Reforça a lógica da destruição do apartheid. Reforça essa lógica. Porque também coloca todos os palestinos como potenciais terroristas. É essa leitura que Israel faz. Todos esses aqui são potenciais terroristas. Isso afastou o processo de paz. Quando acaba esse processo, em 2007, 2008, Ehud Olmert, que era primeiro-ministro de Israel, novamente faz uma oferta de paz para os palestinos, para então Mahmoud Abbas. 100% da Cisjordânia, 100% da faixa de Gaza. E percebe, os acordos de paz ofertados por Israel são com territórios cada vez menores. Retorno gradual de... Desculpa, Jô. Ele vai falar bastante, você vai ter que ouvir bastante ele. 100 mil refugiados para dentro de Israel, os outros refugiados para voltar para o novo Estado palestino, afinal está sendo criado um Estado para o povo palestino. O que eu quero trazer... Porque ele pensa Estado enquanto uma unidade jurídica. Ele não está pensando, o liberal não pensa o Estado a partir de uma unidade política, da confrontação, não pensa enquanto um produto da violência das classes, um produto da autodeterminação. Não, Estado é uma condição jurídica. Então o que importa é o palestino ter lá a carteirinha do Estado. É isso que importa. Importa, não é? Ter o passaporte, porque foi o que ele falou, o que define um Estado é a sua moeda, seu capital, os seus documentos, sua embaixada, blá 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 blá. Tudo isso, gente, é juridiquês. Tudo isso é a construção de um processo de legitimidade, de organização burocrática após a consolidação do Estado. Em relação a isso, eu acho que uma coisa que você colocou no seu vídeo, e a gente pode falar isso depois na segunda rodada, é que assim, apartheid é segregação racial por motivos de raça dentro do mesmo país. Não. Por motivos raciais. Apartheid é uma separação arbitrária,
jurídica de grupos sociais dentro de um mesmo território. Nada a ver com isso. Israel tem 2 milhões de árabes. Eles estão agora no exército também lutando essa guerra contra o Hamas. Eles estão no parlamento de Israel. Como é apartheid? Olha aqui, ó. A gente tem um monte de gente no exército, tem um monte de trabalhador que é árabe, tem um monte de gente que é árabe. Como que é apartheid? Né? É o cara lá, como que tem gente passando fome? Abriu um açougue outro dia. Qual é a evidência causal disso, cara? Qual que é a ponte que existe disso? Nenhuma. Da mesma forma, gente, como a gente tem instituições de segurança que são racistas e pessoas racializadas nessas instituições de segurança. O que isso significa? Significa que o Brasil não é racista? O exército brasileiro não é racista porque os soldados, cabos, praças são negros? Tem 13 deputados. Eles são diretores ou chefes de clínicas super importantes e hospitais israelenses públicos. Eles são chefes de UTIs, eles são diretores de empresas, eles são policiais. Não há apartheid em Israel. Não. Senão eles teriam que sentar em outros lugares em ônibus, eles não poderiam estudar nas mesmas escolas. Caralho, olha a cabeça de aquário, velho. Olha o vazio desse aquário. O cara acha que o que caracteriza o apartheid é a pontinha do iceberg do assento segregado do ônibus. Então, se não for isso, não é apartheid. Então, sentar em lugar diferente do ônibus, tem que colocar os Estados Unidos nessa, né? Elas não poderiam frequentar os mesmos restaurantes, não poderiam frequentar os mesmos locais. Isso não existe dentro de Israel. Existem locais específicos em Hebron, como você mencionou, H1, H2 no seu vídeo, onde fizeram um acordo entre Israel e a Palestina, onde Israel ia conter 10% da cidade, porque Hebron é uma cidade sagrada também para judeus, e lá tinha muitos atentados. Qual é o nome disso? Local da cidade que só... mas não é apartheid porque foi um acordo? Um acordo impede com que uma política se torne apartheid? Eu falo, ó, vou apertar aqui a mão, pronto, não é mais apartheid. Não é mais porque é um acordo. Não tem como subjugar ninguém diante de um acordo. Não tem. Pô, pra quem fala de geopolítica... Israelenses podem entendeu nada, né? entrar, da mesma forma que tem cidades palestinas que só palestinos podem entrar. Tem uma placa na porta. Proibida a entrada de israelenses. Aonde isso? Aonde que isso existe? Aonde que isso existe? A esplanada das mesquitas... Mas quem que faz a verificação de fronteira? Quem que emite autorização para entrar e sair? Quem que vigia terra, mar e ar? Quem? Quem vigia? É o povo? É o exército de Israel. São as autoridades do Ministério do Interior. É Israel que faz essa vigilância. O Monte do Templo é um Pelo lugar amor de Deus, velho. para judeus. Pela religião judaica não pode entrar lá. Então os ortodoxos não entram na esplanada das mesquitas. É proibido, por causa da santidade. Só para comparar, o País Basco, na Espanha, que também é uma região que luta por um processo de autodeterminação nacional, tem 2 milhões de pessoas dentro de 50 milhões de pessoas na Espanha. Tem o País Basco tem 18 lugares no parlamento garantido. Os palestinos, ele falou que tem 5 deputados num universo de 2 milhões em 9 milhões de pessoas no total. Ou seja, deveria ter muito mais deputado palestino. Muito mais. Tem 5. Que eventualmente pode haver lá. Só que tem um grupo específico de religiosos nacionalistas que entram. Só que eles têm horário específico para entrar, assim como os turistas. Para de falar também. Se você for, só pode entrar das 7 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 3h30 da tarde, de domingo a quinta, só. O resto não pode entrar. E você precisa passar por um raio-x, tem uma entrada só para entrar e para sair. Os muçulmanos e os palestinos podem entrar a qualquer hora do dia e da noite, sem passar revista, em mais 11 portas que dão acesso à esplanada das mesquitas. É um lugar que tem soberania de Israel, que Israel proíbe que judeus entrem em horas que não são as acordadas com o Waqf jordaniano, que é quem tem a custódia daquele local. E são coisas completamente distintas. O povo judeu não é vítima de um apartheid, porque ele não é sistematicamente impedido de acessar os lugares. Ele não é sistematicamente impedido de acessar a fronteira. Ele não é sistematicamente impedido. Tem tantas nuances, tantos detalhes, tantos nomes, tantos números, tantas datas que são importantes, que no fim das contas eu vou trazer uma frase para terminar. Agora, para fechar... Acho que eu já estendi muito o meu tempo. Não. Já parou de contar. O Thiago vai ter agora
Vai ter. É uma discussão. Por isso que o Thiago foi muito bem. Deixa o homem falar. Deixa o homem falar. Que se reclamar de tempo, de interrupção e o caralho, falar, eu não te interrompi, eu te dei o tempo que você quis. Ó, Thiago, paciência, paciência. entre o certo e o certo. É uma discussão entre o legítimo e o legítimo. O que Não é uma discussão entre o legítimo e o a legítimo. gente não pode fazer é usar nomes e adjetivos para tentar se solidarizar com uma legítima causa que passa a demonizar o outro e que não constrói em nada uma paz justa e próspera para a região. É exatamente como o sionismo faz. Chamar todos os árabes de terroristas é errado. Chamar o que está acontecendo de genocídio também é errado, porque não há genocídio. Palestinos cresceram 500% de 1967 para cá. Gaza tinha 300 mil habitantes, tem 2 milhões e 200 agora. Isso Crescimento populacional, gente, não indica que aquele povo não está passando por uma opressão sistemática de apartheid. É isso, o cara tá negando o genocídio. Tá negando a limpeza étnica que está acontecendo na Palestina. Porque o fato de ter crescimento populacional não indica isso. Porque essa é a base do argumento de quem vai virar e falar: nossa, mas nessa crise, nossa, mas nessa condição, os palestinos ainda têm filhos. Olha como isso é eugenista. Olha como isso é eugenista. Sabe por quê? Sabe por que a maioria da população em Gaza é jovem? Porque as pessoas morrem cedo, velho. Porque as pessoas morrem muito rápido. A média de idade de vida em Gaza é de 17 anos, cara. 17 anos de idade. É uma lógica antissemita. Essa que ele está dizendo. É uma lógica antissemita. Porque é uma lógica racista, eugenista, contra o povo palestino. E fica fazendo filho. Como eles são vítimas de um genocídio, a população cresceu. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, só podemos considerar um genocídio às vias de fato quando há uma eliminação total e sistemática do extermínio. É outro grau. Não é nem outro grau. É outro estágio do genocídio. É outro estágio do colonialismo. Isso de acordo com as estatísticas da PCBS. Essa é a prova que para eles não haverá classificação como genocídio enquanto não houver o extermínio do povo palestino. Essa é a evidência. É essa a manifestação da verdade da ideologia sionista. Essa é a manifestação da verdade sionista. Agora, essa que é a autoridade de estatística da autoridade palestina, que não faz censos lá desde 2007 porque o Hamas não deixa. A gente não pode normalizar o que aconteceu no dia 7 de outubro. Infelizmente está tendo uma guerra. Volta pro Hamas. Infelizmente, que triste. Infelizmente, vocês não podem vencer a guerra do jeito que vocês gostariam, né? Que é só jogar uma bomba nuclear ali e acabou. Uma guerra, tirando a guerra da Ucrânia, mais uma guerra no mundo. O mundo não precisa de guerras, o mundo precisa de paz. Nossa, que é uma complexidade, né? Just give peace a chance, né? Porra, só faltou ligar no 0800, né? Só que a gente precisa saber dar o nome às coisas. A gente precisa, na minha opinião, ser pró-Palestina, pró-Israel e contra o terrorismo. Somente os dois primeiros, sem o Hamas, sem o terrorismo, é que a gente vai criar um ambiente legítimo, próspero e laico para que se chegue a uma solução desse conflito. O famoso confia. Para a segunda rodada, deixa eu falar, gente. Sem condições de continuar analisando, porque essa primeira fala foi a melhor fala do André. Foi a melhor fala dele durante o podcast. Foi a melhor fala dele. Porque depois o Thiago vai fazer uma segunda parte. E aí, olha só o que o André fala logo em seguida. Falou esse monte de groselha, Ele falou do minuto 36 até 1 minuto e 12. Ele falou por 40 minutos. Não, minto. Falou por 36 minutos ininterruptos.
falou mais que o dobro do Thiago. Mais que o dobro do Thiago ele falou. A gente tava em 10, aumentei pra 15, a gente já viu que não é E possível. eu falei que eu tinha que sair às 9, né? Ah, vai ter que sair às 9, né? Não saiu porque a coça foi feia. Mas a gente vai ver a análise do argumento numa próxima live, porque hoje não vai dar, né? Então, atento aí, você que tá assistindo esse corte, tem segunda parte, tá? E você que tá aí assistindo, tem que agradecer, ó, de joelhinho, mãozinha assim, para as editoras do História Cabeluda que vão ser obrigadas a ouvir o Last. Você ouve, você ó, assim, ó. Aqui, ó, pra segunda parte, só as mãozinhas de por favor, Jordana, por favor, Lara, solta a segunda parte. Tá bom? Senão não tem. Acabou. Vamos fazer esse acordo de paz?